Marcos capítulo 4, vamos ler do versículo 1, né, a oportunidade aqui, até o versículo 34. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 21 ao 34. Dando continuidade, né, retomando aqui. Marcos 4, 21 ao 34 diz: Também lhes disse: Bem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: Atentai no que ouvis. Com que medida, com que tiveres medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tens, lhe dará. E ao que não tem, até o que tem, será tirado. Disse ainda: O reino de Deus é assim. Como um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo onde como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão, cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada a si. Disse mais: Ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, e quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra. Mais uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se com a sua sombra. Até aqui vamos fazer mais uma oração, pedindo a graça de Deus, né, para o entendimento desse texto aqui que acabamos de ler. Senhor, mais uma vez, nós levamos a nossa voz, nossas vozes em orações a Ti, Senhor. Dessa vez te pedindo com mais iluminação daquilo que o Senhor nos revelou, como o povo de Deus aqui no livro, ou o Senhor escolheu desde a fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis diante da Tua majestade. Precisamos desse alimento espiritual, Deus, para a manutenção da nossa salvação. É ela que nos mantém, Deus, firme de pé. E o Senhor fala através do Espírito Santo, que inspirou a Marcos a nos dar este evangelho. E tenhamos sempre apegado a essa mensagem. E é para isso que chegamos aqui, Deus. A melhor parte, Deus, dessa celebração é a pregação da palavra. E aqui estamos, diante dela, para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, dando continuidade, chegamos aqui, né, na parte das parábolas. Marcos, ele só registra 8 parábolas. São 41 parábolas contadas por Jesus, registradas nos evangelhos. Nós temos os evangelhos sinóticos, né? Que é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. João não é considerado parte dos evangelhos sinóticos, porque ele tem uma diferença. Embora ele até, o evangelho de João, narre coisas que os evangelhos sinóticos venham a falar. Então, o evangelho de Mateus, Marcos e João, o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos por conta da semelhança. Eles falam, muitas vezes, as mesmas coisas. E aqui, né, Marcos, ele achou por bem registrar apenas 8 parábolas. Vamos ver mais 2 à frente, aqui no capítulo 4, né? Temos registro da parábola do semeador, da candeia, da semente e do grão de mostarda. Mais à frente, nós vamos ver outras parábolas, mas em capítulos bem mais lá na frente. Das 41 parábolas, Marcos achou por bem registrar essa daqui, que nós vimos, né, começamos a ver a parábola do semeador. Então, aqui é a parábola da candeia, né? Cristo, ele começa a comparar o reino dos céus com parábolas, com ilustrações. A que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante a... aqui ele vai falar, no caso aqui, da semente e do grão de mostarda. Porque o reino de Deus já começou, irmãos. O reino de Deus ele não foi aliado do futuro, não. O reino de Deus já está em evidência, já começou com a primeira vinda de Cristo. Esse reino já foi inaugurado e aqui na terra esse reino ele trabalha em ajuntar pessoas e em divulgar sua verdade. Mas Cristo, embora ele não exerça um domínio completo aqui,
porque ainda há pessoas que resistem a ele. Nós não vemos esse domínio de Cristo total, e o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, fala isso. Embora não vejamos aquele Cristo coroado do céu, dominando completamente, ele fala isso, mas ele domina os céus. Ele já foi coroado como rei, todo o poder nos céus e na terra já foi dado a ele. E aqui na terra estamos vendo um perigo do reino em congregar pessoas, em trazer pessoas para esse reino. Para no último dia nós recebemos a bênção plena de salvação. E ele começa a comparar o reino de Deus com coisas que estão acontecendo aqui e agora, com situações do aqui e do agora. O reino de Deus é o domínio de Deus na vida do ser humano. Você está no reino de Deus? Como é você que está no reino de Deus? Se você pegou sua vida a Jesus e você vive em função do que Jesus manda, obedecendo os seus mandamentos, você está no reino de Deus. Agora, se você é rebelde, quer saber da palavra de Deus, não obedece a Deus, então você não está, você está fora. Você está no reino das trevas ainda. Então, o reino de Deus nos alcançou, por isso estamos hoje aqui. E ele fala da parábola da candeia, da lâmpada. Que a lâmpada, né, que a lâmpada daquela época não era como essa daqui, né? Moderna, de energia. Era vela. E ele está dizendo que se colocava, né, no velador. Ele está dizendo que não se coloca uma lâmpada, né, debaixo de um cesto. O alqueire aqui é cesto. Isso não existe, né? Vai queimar o cesto, não vai iluminar nada. Se coloca no velador, se pendura, para que ilumine toda a casa e seja vista. Entendeu? Não se coloca também a lâmpada, a candeia debaixo da cama. Se coloca na parte central da casa, ou nas paredes da casa, para que ilumine todo o ambiente e seja visto tudo. Pois não há nada oculto que não venha a ser manifesto. Ou seja, aqui geralmente tem muita gente que aplica isso aqui a alguém que está fazendo algo escondido, né? E que futuramente isso é real. Não tenha pecado que você esconda e morra com ele, que Deus não venha revelar no dia de juízo. Isso é fato. Mas o que eu estou fazendo aqui é sobre o Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus que estava oculta dos homens, a verdade de que, através da morte de Cristo, nós temos a redenção. Verdade essa que muitos não conheciam. Nem os próprios judeus que matavam animais para terem seus pecados purificados, não sabiam que apontava para o Messias que seria sacrificado. Que o Messias seria morto. Todo aquele sacrifício no Antigo Testamento de animais apontava para Jesus. E os judeus não ensinam isso. Era uma mensagem da crucificação de Cristo, da sua morte expiatória. Ele está dizendo, Pai, graças te dou porque ocultaste essas coisas. E aí Paulo diz assim, que estava oculto, aquilo que estava oculto das gerações nos foi revelado. E ele está falando, o segredo de Deus está sendo revelado no seu público, gradualmente. E aí quem tem ouvido para ouvir aquilo que Deus ocultou na eternidade, a salvação por meio da morte de Cristo, por meio da fé no sacrifício vicário de Cristo, se você tem ouvido para ouvir, ouça isto. Ouvido mesmo, porque tem pessoas que escutam essas verdades e nem tem nada. Não tem efeito nenhum, não tem eficácia nenhuma. E aí Deus quer que a verdade brilhe. Como é que você vai pegar o evangelho que você aprendeu, ouviu, e não passar para os outros? Você tem que passar por meio da sua voz, pregando, e por meio da sua vida. Você é como uma lâmpada. Então, se você recebeu a verdade de Deus não pode estar mais oculta. As verdades, aquilo que Deus planejou para a nossa salvação, elas têm que ser pregadas, declaradas, anunciadas ao mundo. Então, o que você tem feito com essa verdade que você recebeu? Colocado embaixo da cama? Escondido? Claro que não, né? A sua vida tem demonstrado, se você não fala muito para as pessoas sobre Jesus e o seu reino, a sua vida tem demonstrado a verdade deste reino? A sua vida tem mostrado que você é súdito deste reino de Deus, obedecendo aos mandamentos de Cristo, quem tem ouvido para ouvir? E você, então, a luz, né, a candeia com sua luz, ela não veio para ficar escondida. Ela veio para brilhar. Nós temos que brilhar, nós temos que estar aqui com nossas portas abertas, pregando o Evangelho. Veio para brilhar sobre o mundo. Não veio para ser escondido. Jesus era a lâmpada maior. É o sol que brilha sobre o mundo. As trevas lutaram contra ele, mas não prevaleceu. Diz João no capítulo 1. E você, como uma pequena lâmpada, uma pequena candeia, você tem que levar esta verdade. Onde você estiver. Você tem essa
esse dever, mesmo não sendo um evangelista, mesmo não sendo um missionário, que existem missionários para isso, existem evangelistas para isso, mas você tem uma parte a fazer de alguma forma. Brilhar, ser como uma candeia do evangelho, ser como uma candeia das verdades de Deus. E não ser um cesto, um alqueire, para abafar, né? Ou apagar a luz, ou esconder a luz. E ele diz, atentai no que eu vejo. Com a medida com que tiveres medido, os medirão também, e ainda vos acrescentará. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem será tirado. Né? Augusto também entende que é uma verdade, e da forma que você medir, ou seja, tratar alguém, você será tratado. Mas nem sempre é assim. Às vezes você trata muito bem as pessoas e é maltratado. Às vezes você trata mal e tem coisas boas acontecendo na sua vida, é uma pessoa que fica tratando e destratando. Nem sempre é isso, não é isso que Jesus está tratando. Não é da forma como você vai interagir com as pessoas. Se você interagir bem, vai ser recompensado por isso. Não é? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando do seu empenho como candeia, como divulgador do Evangelho. À medida que se você tiver uma medida cheia, se você tiver um vaso cheio de dedicação, de perseverança, de divulgação da palavra dele, Deus há de lhe abençoar mais agora. À medida que você recebeu a palavra, você ainda, né, buscar, tratar aquilo que você recebeu Deus com mais medida ainda, Deus há de acrescentar bênçãos sobre a sua vida. Essa igreja aqui, irmãos, ela precisa, né? Na medida com que ela tiver medido e recebeu, Deus vai abençoar. Mas tem muito crente inerte, irmãos. Não pode ter crente inerte. Tem muito crente negligente. E aí Deus não acrescenta bênçãos, Deus não acrescenta pessoas, Deus não acrescenta convertidos, Deus não acrescenta coisas maravilhosas para nós, porque nós somos parados. Não acresce de nada em relação às verdades que recebemos. Veja que no Evangelho de Mateus, essa passagem aqui, Deus fala, com a medida com que os medidos, ele liga com a parábola dos talentos. Você recebeu um talento de Deus, tem que trabalhar para multiplicar os talentos, mas ainda, com aquilo que Deus deu a você, não é enterrar o talento, é trabalhar com o talento e multiplicá-lo. O que é que você tem feito com o dom que Deus te deu da salvação? Tem ficado só para você, com as mensagens de salvação, não tem procurado divulgar. E à medida que o crente faz isso, Deus acrescenta. É disso que Deus está falando. Ele está falando de tratativa, que é uma verdade. À medida que eu me os outros também, isso acontece. Mas Jesus está orientando os seus discípulos como mensageiros da fé, como mensageiros da verdade. Pois o que tem se dará. Esse aquele que recebeu a mensagem de graça, a mensagem de salvação vai dar mais ainda, Deus vai dar mais bênçãos a ele ainda, vai acrescentar mais irmãos a ele, mais fiéis a ele, mas ao que, aí ele diz aqui, né? E ao que não tem, até o que tem será tirado. Ele está falando daquela pessoa como os judeus, que tinha Bíblia, que tinha sacerdotes, que tinha um templo, mas não tinha a verdadeira fé. E aí, até isso seria tirado deles. Porque eles não tinham fé. Né? Eles não responderam a Jesus positivamente. Mas nós que temos a fé, Deus vai acrescentar mais ainda, irmãos. Nós, os gentios, Deus vai acrescentar, e tem feito isso desde o primeiro século, que Deus vem acrescentando pessoas de fé entre pessoas de várias nações, de várias raças, de várias etnias. Deus tem acrescentado homens de fé, pessoas abençoadas. Enquanto aquelas pessoas que diziam ter a palavra de Deus, mas disseram não a Cristo, até o que ele tem será tirado deles. Que é o orgulho religioso deles, né? A religião, eles estão enganados e não leva eles a nada. E aí Jesus fala, continuando, uma parábola de semeio, dizendo que o reino do céu é assim. Assim como um homem lançando a semente na terra. Porque na mente, né, de muitos judeus, o rei de Deus viria com exércitos, matando os inimigos terrenos, derrubando Roma do seu poderio. Mas o reino do céu é como uma candeia que ilumina toda a casa. O reino do céu é como uma semente que é lançada na terra. Depois de dormir-se, o homem semeou e foi dormir, né, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse sem saber como é isso.
E só Marcos é que fala dessa parábola aqui, da semente. Que é jogada na terra e um foi dormir e não sabia como era que a semente germinasse. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão, e na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada assim. Tem muitas verdades aqui. Primeiro que quem dá o crescimento é Deus. Deus é que faz a terra ser produtiva. Porque se a terra não for produtiva, ela não vai gerar nada. Ela não vai dar vida a nada. E a terra que ele está falando é o coração do homem. Se o coração do homem não for produtivo para responder com fé, para responder positivamente a Jesus Cristo, não vai dar em nada. E ele diz aqui que nós não sabemos como é que Deus, muitas vezes, vai fazer isso. Com quem vai fazer isso. Tem pessoas que você até acredita que ele nunca vai se converter. E o crescimento disso, porque quando Jesus começou, ele começou com poucos homens. Mas veja agora o tamanho disso. Né? O quanto cresceu. É você, aquela pessoa que capina o mato, de repente, quando vê, ela está lá cheia de mato novo. E vai crescendo, tomando todo o terreno. E ele não soubesse como isso está crescendo. Assim é o reino de Deus. E o reino de Deus, ele parecia começar devagar, com muita perseguição. Parecia que não prosperava, mas veja. O reino de Deus se espalhou nos quatro cantos da terra. Gradualmente. E ele disse que começa a primeira semente, né, jogada na terra. Né? Aí começa a frutificar a erva, vem a erva. Aí aquela plantinha assim, né, sem muita forma. Aí depois começa a vir as flores para dar o fruto. Progressivamente, faz aqui o reino de Deus, ele é gradualmente, lento. Porque ele cresce lento, né? As plantas não crescem assim. Geralmente é lento. Né? Uma planta passa anos para perder árvore, para tomar forma. Aí ele está fazendo uma comparação, assim o reino de Deus. E tem épocas determinadas. Primeiro, né, ele é semeado, começa a ser plantado, a pregação do evangelho. Começa o discipulado, começa a divulgação, a proclamação. Depois começa a erva aparecer, as pessoas aparecendo. Elas vão aparecendo. E aí começa os frutos. Elas começam a gerar outras pessoas com fé. É assim. E isso gradualmente, lentamente. E ele disse que quando já está maduro o fruto, o grão da espiga, está toda madurinha lá, né? Quando você vê o pé de árvore cheio de fruta, chegou a hora de colher as frutas. E aqui é o final do mundo. Quando Jesus Cristo voltará com seus anjos e com a sua foice, né, para ceifar. Quem é quem? Quando tiver um número completo de pessoas salvas, que ainda não chegou, já estamos há 12 mil anos que o reino de Deus foi instalado, né? Ainda não se completou, ainda não chegou ao fim. Ainda estamos nesse processo de colheita, de plantação, de espigas, crescimento ainda, mas não chegou o tempo da colheita. Lá em Apocalipse capítulo 14, interessante, é bem parecido com isso aqui. Apocalipse capítulo 14, os irmãos aí quiserem abrir. Né? A ceifa, versículo 14. Uma visão de João. E olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante ao filho do homem. Sentado, tendo a cabeça com uma coroa de ouro e a mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua frente sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então veja aqui, né, na parábola da semente, né? E quando o fruto já está maduro, logo se mete a foice, porque é chegada assim. Ou seja, ainda não chegou a ceifa, irmão. Não estamos nesse tempo. A ceifa é quando Jesus vier. Estamos no tempo que está, né, somando, está atraindo pessoas, está semeando. Ainda não chegou o tempo. Ainda não se completou o número total dos eleitos de Deus. E era o tempo de Deus. Quando esse número se completar, e aí virá o tempo da... E nós oramos por ela. O tempo da volta de Jesus. Então, esse evangelho aqui, né, a de Marcos, só ele é que fala dessa parábola da semente que cai, começa a produzir sozinha. Não é sozinha por si mesma, mas é Deus. O que ele quer dizer aqui? Paulo até diz, né, eu plantei e Apolo regou. Mas de quem que vem o crescimento? O crescimento vem de quem? De Deus. Não é eu que faço crescer. Até a planta, eu posso adubar ela todo dia. Mas se Deus não quiser, ela não vai dar. Se Deus não abençoar aquele chão, não vai dar. É a pessoa que
Você está pregando, mas se Deus não tocar no coração dele, você vai morrer pregando, vai morrer evangelizando, vai acabar com a rota do seu joelho, toda a rota do seu joelho, orando por ele, mas ele não vai se converter. Porque Deus não fez daquele coração a terra produtiva. Isso é fato. Deus não fez. Mas graças a Deus, Deus fez do seu coração uma terra que dá fruto. Por isso que você está aqui hoje à noite. E aí eu me lembro, eu até postei isso, né? Lá no grupo dos homens, um casal sueco chamado David e Svia, que era um casal de missionários que queria evangelizar uma tribo indígena na África. Uma tribo perigosa. Esse casal, David e Svia, suecos. Chegando lá, meus irmãos, os indígenas lá não queriam que eles entrassem lá no território deles, né, na tribo deles. Eles foram proibidos de entrar. Porque se entrassem, isso dá mal. E aconteceu, e o marido desvia, né, da missionária, insistindo nisso, acabou morrendo. E ela grávida, né, teve filho sem ele, teve coisa. E uma pessoa que esse casal pregava, era a única pessoa que pregava, que era um rapaz que saía, era um menino que saía para ter com eles, né? E ele passava o evangelho para esse menino. Era um menino da tribo lá que ia, né? Que saía lá do território lá para ir ver esse casal. E o missionário acabou morrendo, ela ficou sozinha, né? E ela teve, né? E, então veja assim que a história. Na realidade, eu estou tocando na bola aqui, perdão. Quem morreu foi ela, né? O marido foi quem ficou. Aí ele volta um pouco frustrado com o trabalho dele. Que a mulher morreu, né? Ele com a menina, com a filha, ela acabou tendo filho, ela grávida teve, e ele ficou sem a mãe, a menina, e ele voltou com um trabalho fracassado. Aí, anos depois, a filha dessa missionária, já me fala assim também, ela foi para um congresso, né? Um congresso lá na Europa, e ela viu uma pessoa, um missionário negro pregando. E ela foi também falar uma palavra lá, e o nome dela, o sobrenome, era um sobrenome da mulher que evangelizava ele. Aí ele foi lá falar para ela, olha, a sua mãe e o seu pai me evangelizavam. E hoje lá é uma igreja, eu levava a palavra para o pessoal. Veja como é a coisa, né? E eu levava a palavra lá para eles, e Deus fez grande coisa. Hoje sou uma igreja enorme lá, graças ao que Deus fez por meio da sua mãe. Eu agradeço a Deus pela vida dela. Ficou muito alegre, até chorou quando viu a filha dessa irmã. Aí foi isso aqui, né? Que o homem semeou a semente, mas não sabia como ela ia crescer, né? Como ele ia dar resultado. Mas tem coisa que a gente não vê, irmãos, mas é Deus que dá o resultado. Faça a sua parte. Então, aquele que não se tinha tanta credibilidade, veja o que aconteceu, que ele sabia, ela não sabia. Talvez você até subestime aqui esse trabalho. Esse trabalho não vai para frente. É um trabalho pequeno. E lá em Zacarias diz isso, ó. Não subestime as pequenas obras, né, de lá, né? Não menosprezie os pequenos trabalhos, lá em Zacarias. Porque quando estava se reconstruindo o templo, estava se reconstruindo os muros, tinha pessoas que não botavam fé nisso. Então, não menospreze os pequenos trabalhos, que é para Deus. Não menospreze isso. Ore, apoie, abrace, né? Por pequeno que seja. Jesus começou com 12 homens. E veja o tamanho, né? E aí é isso, ó. A quem compararei o reino do céu ainda? A que assemelharei, né? A que parábola eu vou agora apresentar? Como um grão de mostarda. Ele diz aqui que é a menor semente. Na verdade, o grão de mostarda, existem grãos maiores em outros locais, mas o que está se referindo naquele local lá. O grão de mostarda parece que é menor até que o grão de arroz, né? De arroz. Eu nunca vi, mas na internet você olha lá, uma bolinha pretinha, bem pequenininha. E ele diz que ela é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças. Porque ela não é uma árvore, né? É diferente da hortaliça de uma árvore, né? Que não é uma madeira forte, né? A hortaliça, ela é bem fraca na sua composição, ela quebra facilmente a hortaliça. E aí Jesus fala que ela é das hortaliças. Você olha lá, né? Que há um machiste, né? Um pé das hortaliças, ela parece uma árvore, ela fica tão grande, chega até 3 metros. Algumas delas, quando é o pé de mostarda.
chega até 3 metros. E ela é maior que todas as hortaliças. E aí as aves do céu vêm ser a minha morar. E aí Jesus está falando, é as pessoas do mundo que vêm para o Evangelho, de todas as nações. Ele diz que o grão de mostarda cresceu, é a pregação de Cristo, que começou tão humilde, tão simples, né? Com tanta perseguição, mas que cresceu. Cresceu e cresceu, e chegou até nós. Ao ponto de todo tipo de ave vir se alinhar à sua sombra. Somos nós aqui, alinhando-se à sombra do reino de Deus. Você tem se preocupado com o reino de Deus? O que é que você tem feito pelo reino de Deus? Fica só murmurando, reclamando. O que é que você tem feito pelo reino de Deus? Tem divulgado o reino de Deus? Tem falado das questões do reino de Deus como Jesus? O reino de Deus está próximo. Para isso vim. Importa que Marta não tem esse registro. Eu pregar o reino de Deus a outras aldeias, a outros lugares. Você tem demonstrado o reino de Deus como uma candeia brilhando. As pessoas vendo o reino de Deus na sua vida e nas suas palavras. O que você tem feito? Ou você tem sido um empecilho para que a palavra de Deus se propague? Então a mensagem é esta aqui, irmãos. Não é uma mensagem aqui que eu vou trazer, extrair desse texto, que muitos aí querem ouvir e até acham enfadonho esse tipo de pregação. Mas é a pregação de Jesus. Você ama Jesus? Você quer ouvi-lo ele? Aqui o que ele está falando? Para que, olha aqui o que é que Jesus pregava. O domínio de Deus no coração do homem. O homem fazer a vontade de Deus. O homem está reconciliado com Deus. Porque o homem sem Deus está numa desgraça, numa miséria. Ele precisa de Deus. O que adianta ter riqueza? O que adianta ter bens e não ter Deus? O que adianta ganhar o mundo inteiro e a sua alma perdida? Você tem orado pela vinda do Reino de Deus? A oração do Pai Nosso. Tem essa oração lá. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você inclui sempre suas orações espontâneas. Ó Pai, venha o teu reino. Venha o teu domínio plenamente sobre nossos corações e nos corações do mundo todo. E o que é que você tem feito? Se você tem sido negligente, faltoso para com o seu compromisso com o reino de Deus, reflita agora nesse momento. É hora de você se consertar e começar a trabalhar. Dentro daquilo que Deus lhe chamou, é claro. Dentro daquilo que Deus lhe deu. Ser um proclamador do reino de Deus. Porque o reino de Deus é chegado. É hora de nós obedecermos o evangelho do reino, porque ele chegou, irmãos. Devemos estar alegres com isso. Devemos estar louvando a Deus sempre por essas mensagens do Senhor. O reino de Deus. Apocalipse 14, 6 diz: vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, povo e língua, dizendo, em grande voz: temei a Deus, dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e a fonte das águas. O evangelho eterno para pregar. É para isso que você está aqui, para pregar este evangelho com a sua vida, com a sua voz, com a sua boca, e levar esse evangelho através da sua vida, por aí afora. Então, que podemos meditar na parábola da candeia, brilhe o evangelho. Não deixe de semear a palavra de Deus, que Deus é que vai dar o crescimento. Pregue a palavra de Deus, que há muitos terrenos férteis aí. Deus vai fazer com que chegue a esses terrenos. Até que chegue o dia da ceifa. Vamos continuar semeando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela há de se expandir, crescer, assim como um grão que é pequeno, há de crescer como uma grande hortaliça. Deus pode fazer esse trabalho crescer mais ainda. Porque o reino de Deus já cresceu na face da terra. Mas Deus pode fazer com que nós que somos parte disso, cresçamos, contribuamos mais
Vamos ser o quê? Vamos perseverar. Vamos continuar contribuindo. E Deus há de acrescentar bênçãos e mais bênçãos sobre nós. Porque à medida que tivesse medido, pois, né? Medirão também. Então não seja preguiçoso. Não seja sem fruto. Não seja, né? Parado, estacionado. Trabalhe enquanto tem. Que Deus nos abençoe.